Fala galera, meu nome é Sabrina e o intuito desse canal aqui é contar um pouco da experiência que tá sendo ter me mudado de cidade, ter me dado uma nova oportunidade para me reorganizar, para tentar crescer em um lugar novo, tentar tudo de novo, né? E talvez isso pode dar uma força para outras pessoas, pode dar luz para outras pessoas, né? Ou às vezes a minha experiência e ver, né, da forma que eu fiz, vai te tornar mais confiante para agir da forma que você tá agora, com a situação que você tá agora, porque às vezes você tá muito melhor do que muitas pessoas, sabe? E é importante que você acredite no que você quer, sabe? E foi o que aconteceu comigo, sabe? Eu acreditei no que eu queria e cá estamos. Eu sou nascida e vivi durante 23 anos na cidade de Congonhas, em Minas Gerais. E eu nunca me identifiquei com aquele lugar. Eu amo a minha família, eu amo os amigos que eu fiz ali ao longo do tempo. Eu amo as experiências que eu pude viver ali, a pessoa que eu trago dali também. É muito importante a gente administrar com sabedoria, né, o nosso sentimento de aprovação com a nossa história, sabe? A gente precisa estar satisfeito ou grato pela caminhada que a gente teve até chegar aqui, sabe? É muito importante. Enquanto a gente não se tornar grato com o que a gente já tem, vai só ficar mais difícil mudar, transformar, fazer algo diferente. Porque se você não agradece o que você tem hoje, não vai ter como ser grato com uma outra coisa, porque o sentido de gratidão não é o lugar que a gente tá, não é as pessoas à nossa volta, não é o carro que a gente tem, a casa que a gente tem, é sobre a situação interna de gratidão que você tem pela pessoa que você é, pela sua existência, pelas coisas que você já fez, né? Então, partindo disso, eu comecei a me trabalhar lá em Congonhas mesmo, antes de mudar de cidade, de status, de qualquer coisa que fosse, eu precisava mudar a minha mentalidade, sabe? E isso foi um processo bem desafiador, né? Eu acredito que toda crise é um grande gatilho para que a gente se transforme em alguém melhor, para que a gente possa fazer a diferença, sabe? E foi isso que aconteceu comigo. Eu entrei em crise, né? Eu tive uma depressão aos 20 anos. Foi bem difícil para mim. Acredito que é muito difícil passar pela depressão para todas as pessoas. E eu, né, ali, né, na confusão e tal, de repente eu me dei com a palavra ayahuasca pela primeira vez. E comecei a ler sobre aquilo e falei, cara, eu vou tomar isso. Isso aqui é a direção pra mim, eu tenho certeza. Eu fui convicta desde a primeira vez que eu ouvi essa palavra. E passou muito tempo e de forma alguma eu consegui acessar aquilo. Por um tempo eu até esqueci disso. E foi passando o tempo, né? Fazia sessões de psicoterapia, fazia acompanhamento, né? Já fiz na infância também. Mas a psicoterapia também foi uma linha muito importante para eu me sentir confiante, né? Em tomar a decisão de ir embora, né? Que tava na hora de seguir um outro caminho, fazer de um outro jeito, né? Viver de uma forma mais independente, mais livre, né? E que isso tinha um preço, né? Então foi muito importante o trabalho que eu fiz na terapia para me entender, para me compreender, para me tornar mais amiga de mim mesma, né? Porque querendo ou não, você tá numa outra cidade, você tá num outro lugar, longe da sua família, você vai ter que se entender com você mesma, né? E então foi um processo, uma caminhada, né? De um longo prazo. E quando foi no final do ano passado, eu já morava sozinho, mas eu entrei em conflito com a minha madrasta, que era minha vizinha, e com o meu pai. E eu não tive uma relação legal com meu pai, né, desde a infância. E a gente estava tentando resgatar isso, pelo menos eu estava tentando resgatar isso. Eu acredito que era para agradar as pessoas, ou agradar alguma coisa dentro de mim,
sabe? Que tinha necessidade de ter o pai por perto, né? E em outro vídeo eu posso falar sobre isso, sobre a ressignificação, né, da imagem dos nossos pais na nossa vida e a transformação que isso pode trazer pra gente. E aí eu fui morando com meu pai, entrei em conflito com eles. E aí eu tive que ir embora, né? E voltar pra casa da minha avó. Foi uma frustração muito grande pra mim. Cara, eu falei, acabou tudo de novo, perdi tudo, me senti péssima. E passou um tempo, na verdade passou uns dias, e eu conversando com uma amiga e ela me disse, cara, por que você não vem pra São João? Que é uma outra cidade. E eu falei, é verdade, por que não? Né? Já queria ir embora, talvez essa é a oportunidade de eu ir embora, né? E tudo que eu precisava era de coragem pra ir. E aí, tudo que eu precisava era de coragem pra ir mesmo, né? Eu tinha um emprego, eu tava super insatisfeita no meu trabalho, né? Eu trabalhava num lugar, era assim, o salário era da hora, trabalhava um dia sim, um dia não. Quando eu precisava de folga pra coisas pessoais, eu conseguia. O meu trabalho era muito tranquilo, aquele zona de conforto mesmo. E eu falava, cara, o que eu tô fazendo aqui? E eu ficava sofrendo. Era um dia sim, um dia não. O dia que era pra ir, eu não queria ir, sabe? E eu comecei a entrar em conflito comigo. O que eu tô fazendo aqui? O que eu tô fazendo aqui não faz mais sentido, né? Isso muito antes de eu entrar em conflito, né? Com a minha madrasta, com meu pai. E foi muito... E eu não era fichada nesse meu trabalho, né? E o meu patrão querendo me fichar a todo custo. Era impressionante isso, eu fugia disso. E aí, ele me deu um prazo, ele falou comigo, Sabrina, eu posso ficar com você aqui até janeiro, sem fichar. Quando foi dezembro, nesse dia que ele me falou, eu falei, então, a partir do ano que vem eu não volto mais. Não dá pra mim, eu vou embora e tal. Eu agradeço muito a experiência, o quanto que eu adquiri em conhecimento aqui. Mas pra mim não tá funcionando e não é o trabalho, é a cidade. Eu preciso de alguma coisa diferente. E ele super entendeu, foi uma pessoa, assim, maravilhosa em compreender, né, o momento que eu tava passando. E aí eu fui, com pouca grana, não tava planejando. Na verdade, eu queria, mas não era algo planejado. Eu não sabia que eu ia ir, né, embora. E eu fui assim mesmo, com R$ 2.800. E ainda consegui viajar pra praia, ficar 9 dias na praia. E foi maravilhoso eu ter me permitido essa oportunidade. A partir do momento que eu pisei no Rio de Janeiro, cara, eu já não era mais a mesma Sabrina que saiu do interior de Minas Gerais, sabe? E comecei a viver várias experiências, assim, que foram de grande enriquecimento pra mim. O tempo que eu vivi em São João, né, eu passei 4 meses lá. Foi um momento de muita cura da minha criança interior, cura interna, cura da minha ancestralidade, entendi a minha família, vi tudo por uma outra ótica, sabe? E em algum momento eu senti que não era o momento de ficar lá mais para que eu pudesse me aterrar aqui em BH, né? E foi uma escolha fantástica, foi maravilhoso escolher estar aqui. Foi aqui que eu me permiti ainda mais viver o que eu tô vivendo, entregar o que eu tô entregando pras pessoas, falar do que eu tô falando, fazer o meu trabalho da forma que eu tenho feito. E é isso, sabe? Eu acho que o que as pessoas às vezes precisam é simplesmente ir embora, desapegar do que acha que é seu pra ver o que realmente é nosso, sabe? É muito interessante a gente poder se renovar, sabe? Se conhecer com outro olhar, saber quem você vista de fora, porque quando você tá no mundo, né? Quando você é responsável por você,
Não tem como mais culpar os seus pais, não tem como mais culpar outras coisas que não pertencem à sua rotina cotidiana, sabe? Quando você se permite resolver, né, o que você tem pra resolver, tudo se transforma, sabe? Então, às vezes eu acho que tudo que a gente precisa, né, é de um pouquinho de coragem, pra ir com medo mesmo, sabe? Pra enfrentar aquilo ali que tá um elefante branco na sala, entende? Que ele precisa sair, gente. Ele precisa ir pra outro lugar. Ou você precisa ir pra outro lugar, sabe? Você, na verdade. O propósito desse vídeo aqui é falar que você precisa ir pra outro lugar, sabe? A gente às vezes não entende qual que é o nosso lugar no mundo, porque a gente não se permitiu viver o mundo. Eu sei que é muito difícil, sabe? Eu tô falando porque eu já tô desse lado de cá, talvez, mas foi muito difícil atravessar, sabe? No tempo que eu tava vivendo em São João, eu acreditava que eu ia viver lá. E sair de lá foi tão difícil quanto sair de Congonhas. A gente se apega, sabe? A gente idealiza, cria raízes ali e coisas acontecem para nosso crescimento. A gente tem que crescer, sabe? Às vezes tudo que a gente precisa se permitir é rir na cara da vida e falar, vamos lá, vamos dançar de acordo com a música então. Porque a vida te dá sinais que você precisa de mudança. A vida te dá sinais daquele emprego que tá desconfortável, que você não quer mais ficar lá. A vida te dá sinais de relações que não fazem sentido pra você e mesmo assim você tá insistindo pra viver essas relações. A vida te mostra amigos que não vão te levar pra frente, mesmo assim você insiste em estar com aquelas pessoas, sabe? E aí a gente fala, mas só não dá certo comigo. Não, você se leva pra essa direção, sabe? Você se conduz a tornar a sua caminhada mais satisfatória ou mais difícil. Eu acho que às vezes tudo que a gente precisa, né, tá nas nossas mãos. Às vezes não é o dinheiro que vai resolver. Às vezes não é. É a nossa mentalidade, sabe? É entender que você precisa ter atitudes e ações diferentes do que você tá fazendo até aqui. E muitas das vezes é engraçado porque sempre que a gente tá falando pro outro, mas a gente tá falando principalmente pra gente, sabe? Muitas das vezes o que sai da nossa boca serve pra gente, sabe? Então, eu falava sempre que eu queria fazer, que eu queria ir embora, que faria sentido estar em um outro lugar pra mim. Eu só não sabia qual era esse lugar. E às vezes tem esse sentimento dentro de várias pessoas e não é difícil encontrar o seu lugar, sabe? Se você se permitir, as coisas vão acontecer. O trabalho que você precisa vai chegar nessa cidade, sabe? Com certeza é muito mais fácil quando você se planeja financeiramente, quando você tem ali, né, a conta com 6 meses de garantia, né, pra você estar fazendo aquilo ali e se manter mais seguro, né, nessa decisão que você tomou. Mas às vezes não dá pra ser assim, cara. Às vezes, só um minutinho, galera. Às vezes não dá pra ser assim, sabe? Às vezes acontece de forma inesperada. Quando a gente vê, a gente já tá nesse lugar. Já mudou, já tá vivendo uma outra rotina com outras pessoas. E por mais que seja desesperador em alguns momentos, né? Você vai se sentir sozinho, você vai se sentir longe de casa. Mas isso tudo vai te fazer crescer, sabe? Isso tudo vai te fortalecer de uma forma que quando você voltar para viver um momento com a sua família, você vai conseguir aproveitar muito mais aquilo ali. Talvez aqueles amigos, né, que ficaram ali em algum momento de encontro, você vai falar, cara,
Ou alguns vão continuar ali fazendo parte da sua vida ali esporadicamente, mas os que saírem você vai entender também, né? Então, tá tudo no lugar certo, gente. A gente só tem que se permitir, né? Acreditar no que a gente tá pensando, no que a gente tá sentindo. E porque vai fazer a diferença. Vai fazer totalmente a diferença. Vocês não fazem ideia de quantas pessoas vocês vão tornar mais confiante sendo confiante, tendo uma atitude. Sabe, a gente fica naquela de não agradar as pessoas, de o que as pessoas vão pensar. Às vezes as pessoas criticam tanto a gente porque elas não têm coragem de fazer o que a gente tá fazendo, sabe? E essas pessoas às vezes podem ser até os nossos pais. Pessoas que a gente idealiza, que a gente cria referências de que são perfeitos e intocáveis. Então, às vezes a gente só tem que confiar no que você tá sentindo. Só você sabe o que é melhor pra você. Porque se você se perguntar lá no seu íntimo, com conexão, com maturidade, sabe? Com direção ali, perguntar sério, você vai se responder. O seu corpo vai manifestar uma resposta, sabe? Não sei se vai ser intuição, alguma coisa física, mas o seu corpo vai te responder, sabe? Estudar o comportamento humano, a neurociência fala sobre isso. Que de alguma forma o seu corpo vai te responder aquilo ali que você perguntou, o questionamento que você fez, sabe? Então confia no que você tá sentindo. Como eu disse, eu sei que é muito difícil, eu sei que às vezes pode ser assustador, né? Mas vai passar. Você vai se sentir confiante, sabe? Você vai falar, nossa, ainda bem que eu vim. Ainda bem que eu vim, cara. Olha tudo isso aqui. Confia. Porque a vida é muito maior do que os seus olhos estão vendo, sabe? Tudo é muito maior do que a gente pode compreender. A diferença, o poder de influência que a gente tem sobre as pessoas é muito maior do que a gente enxerga. E a gente tem que usar isso com responsabilidade, com sabedoria, né? E é isso, pessoal.